Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Quero começar esse vídeo agradecendo a vocês pelos comentários, os elogios, o reconhecimento aqui do meu trabalho nesses últimos vídeos aqui que eu postei no canal, que foram os super vídeos, né? Eu ficava um pouquinho assim com medo de vocês acharem que eu estava exagerando, mas no fim vocês gostam e vocês ficam pedindo mais duração ainda. Vídeo de 3 horas, porque não teve, né? Teve um de quase 3. Vídeo de 3 horas, vídeo de 4 horas, Renata, vídeo de 5 horas. Quando eu acho que vocês não vão gostar, daí que vocês gostam. É por isso que eu amo os inscritos aqui do Recontando Casos e muito obrigado por isso. O caso de hoje vai envolver aí um medo que muitas pessoas têm, que é o medo de palhaços. E você já imaginou alguém batendo na porta da sua casa, você vai abrir e é um palhaço? O que já seria bastante estranho essa situação, mas imaginem que esse palhaço saca uma arma e atira. Foi o que aconteceu com Marlene Warren. E esse caso demorou 27 anos para ter alguém preso. E ele só foi encerrado com o julgamento agora, recentemente, no começo de 2023. A gente vai entender aqui nesse vídeo o que aconteceu nesse caso, por que ele demorou tanto tempo para ser resolvido. E eu tô muito ansiosa para saber a opinião de vocês no final, porque por mais que esse caso tenha sido resolvido na justiça, a gente fica com uma sensação de que ele não foi resolvido da maneira correta. Ficaram faltando aí algumas peças. Então, para a gente começar, vamos conhecer a Marlene. A Marlene, ela nasceu em 1950 no Michigan e sempre foi uma menina muito carinhosa, amorosa. Ela era mais quietinha, gostava de ficar com os familiares, gostava muito de artes, cozinhar e pintar. Ela se casou e engravidou bem nova. O seu primeiro filho, o John, veio quando ela tinha 15 anos. E logo depois, o segundo filho, o Joe. E infelizmente, parece que a tragédia estava já presente na vida da Marlene desde cedo. Porque logo depois que ela teve esses 2 filhos, o marido dela sofreu um acidente de carro e faleceu. Ela tinha 20 anos quando isso aconteceu, muito novinha. E se tornou aí uma mãe que tinha que cuidar dessas 2 crianças sozinha. Mas ela não ficou muito tempo sozinha, porque quando ela tinha 22 anos, ela conheceu o Michael Warren. E ela se casa com ele, se tornando a Marlene Warren. O Michael, ele acabou sendo a figura paterna para os meninos, porque eles eram muito pequenos, né, quando o pai biológico faleceu no acidente. Então, eles cresceram tendo o Michael como pai. Inclusive, os filhos sempre se referiam ao Mike como pai, não era padrasto. O casal resolve se mudar para a Flórida e lá começar uma vida nova. E eles realmente prosperaram. Eles começaram a ganhar bastante dinheiro. Eles possuíam mais de 8 propriedades que eles alugavam. Eles alugavam também cavalos de corrida. Eles tinham também um lote de carros usados que eles alugavam e também vendiam os carros usados. E no total, eles tinham um patrimônio líquido superior a $1 milhão. Eles vão morar num condomínio de um poder aquisitivo assim bem alto. Era um condomínio aeronáutico. Isso mesmo. Inclusive, existia até uma pista de avião no meio do condomínio. Existia não, existe. O condomínio existe. E fica em Wellington, que é a região de Palm Beach, ali na Flórida. Então, eles tinham essa vida muito boa, a família estava prosperando, eles não tinham problemas, né, com dinheiro. A Marlene, ela também trabalhava junto ali com o marido em todos esses negócios, principalmente a parte dela era dos imóveis, né, que eles alugavam, das propriedades. Então, era isso, estava indo tudo muito bem, obrigada. Alguns problemas começaram na família na adolescência do Joe, né, do filho mais novo. Ele se envolveu aí em alguma encrenca, não ficou muito claro o quê, mas ele foi acusado de agressão agravada em 1986. Ele tinha 17 anos na época. Ele teve uma pena aí de 6 meses em prisão domiciliar
Foi um episódio aí, né, na adolescência do Joe, mas ele cumpriu a sua pena ali da prisão domiciliar sem problema nenhum, e depois disso nada mais aconteceu nesse sentido. Mas um pouquinho depois, em 88, a tragédia atingiu novamente a Marlene, porque o filho mais velho dela, o John, que na época aqui tinha 22 anos, ele perdeu a vida exatamente da mesma forma que o pai biológico dele. Ele sofreu um acidente de carro e não resistiu. E foi depois do falecimento do John que a crise ali no casamento da Marlene com o Michael começou. Pelo menos é o que as pessoas falam e o próprio Joe, né, o filho mais novo. Parecia que os dois estavam mais distantes, eles não conversavam mais. Ele sentia que o Michael não dava mais tanta atenção para Marlene, ficava bastante tempo fora de casa. Eles também não se entendiam mais muito bem no trabalho, as discussões aumentaram, mas eles continuavam juntos. Eles continuavam juntos, os negócios também eram juntos, enfim, a família continuou aí tendo uma vida aparentemente boa. E então a gente chega aqui no dia 26 de maio de 1990. O Michael, ele tinha saído logo de manhã para uma corrida de cavalos. Era um lugar, uma pista que tinha alguns quilômetros ali da casa deles. Ele ia se encontrar com alguns amigos, né? Como eu citei, eles tinham esse envolvimento aí também com os cavalos. E a Marlene, ela decidiu ficar em casa com o filho. O Joe aqui nesse momento estava com 21 anos, ele estava em casa com mais 2 amigos. Em algumas fontes diz que ele estava com uma namorada e mais um amigo, mas enfim, isso não é tão relevante aqui para o caso, mas ele estava ali com mais 2 pessoas. E a Marlene estava fazendo o café da manhã para eles. O Joe, inclusive, ele estava com um gesso na perna, porque ele tinha quebrado a perna, então ele estava se recuperando. Quando, de repente, alguma coisa chama a atenção ali dos meninos pelas janelas, né? Pelos vidros da janela. Eles viram um carro estacionando na frente da casa. Eu mostrei aqui para vocês já algumas fotos da casa e do condomínio onde eles moravam, mas só para ressaltar ainda essa característica da casa ali, esse condomínio é aqueles condomínios bem grandes, assim, que ele quase parece um bairro, né? Então só anda nessas ruas quem tem casa ali, ou se você está indo para a casa de alguém que você conhece, você foi convidado para ir para essa casa. Então por isso que o carro chamou a atenção de alguém estar parando na frente da casa, já que o pai tinha saído, a mãe estava dentro de casa, eles não estavam esperando ninguém, não era um carro conhecido, então por isso chamou a atenção. Então eles perceberam uma pessoa, uma figura saindo desse carro e se aproximando da porta. A Marlene resolve ir até a porta para ver o que estava acontecendo. Eles conseguiram ver ali pela janela, pelo vidro, que essa pessoa estava carregando alguns balões e flores. Era uma imagem muito colorida. O Joe, ele até chegou a pensar que era alguma coisa para ele, já que ele estava se recuperando dessa perna, ele estava pensando, alguém foi aqui carinhoso e quis mandar umas flores, uns balões para me desejar uma boa recuperação. Mas isso, assim, foi um pensamento de segundos, porque logo ele iria perceber que aquilo não tinha nada de amoroso, de carinhoso ou de algo feliz. Quando a Marlene abriu a porta, ela deu de cara com um palhaço parado do lado de fora. E o palhaço estava realmente ali com os balões, as flores. Ele caminha até a Marlene, entrega os balões e as flores para ela. A Marlene chega até a falar a frase: "Ah, que lindo!" Um dos balões tinha a frase "Você é o melhor", e o outro balão era um desenho, né, uma foto da Branca de Neve e os 7 anões. A cesta de flores era uma cestinha quadrada, não muito grande, e com flores de várias cores. Sem entender ainda muito a situação, o Joe e os seus amigos, eles escutam um estampido. Naqueles milésimos de segundos, ele pensou que pudesse ter sido um dos balões estourando. Mas logo ele vê a mãe caindo no chão. O Joe, ele vê o palhaço, depois desse barulho, depois de ter visto a mãe caindo no chão, se afastar da porta e entrar novamente no carro calmamente, como se nada tivesse acontecido.
E, gente, eu tô descrevendo isso aqui pra vocês, foi tudo muito rápido, né, então esses pensamentos que vêm e vão da cabeça do Joe e das pessoas que estão ali na casa, é algo tudo muito rápido. O Joe imediatamente vai em direção à mãe e quando ele chega próximo, no chão ali onde ela estava, ele já pôde ver uma poça de sangue. Ela havia sido atingida no rosto por um tiro. O Joe ficou em estado de choque e posteriormente ele disse em alguns documentários que foi o pior dia da vida dele, que ele sentiu como se alguém tivesse arrancado o coração dele fora do corpo, ele não sabia o que fazer. Ele conseguiu ainda ver esse palhaço se afastando e ele conseguiu prestar atenção em algumas características. Mas eram características de um palhaço, né? Ele estava com a maquiagem de palhaço, né? Aquele rosto branco, tinha um sorriso pintado na cor laranja, o nariz vermelho, o cabelo era uma peruca alaranjada também. A roupa de palhaço também comum. A única coisa é que ele disse que o palhaço não tinha de colorido eram os sapatos, que os sapatos eram pretos e o palhaço também usava luvas, e as luvas eram totalmente brancas. Mas a característica que ficou mais marcada pro Joe foram os olhos desse palhaço. Eram olhos grandes e castanhos. O Joe, ele até tentou correr para fora da casa para ir atrás desse palhaço, mas vocês se lembram que eu disse que ele estava com a perna engessada, então ele não conseguia se mover rapidamente, então ele não teve êxito nisso. Ele volta para casa, ele liga para o 911 para pedir ajuda para a mãe e ele deixa os amigos ali com a mãe e pega o carro da família ali para tentar perseguir esse palhaço, porque o palhaço, quando ele sai calmamente da casa, ele entra no mesmo carro que ele chegou, inclusive ele nem chegou a desligar o carro, ele entra no carro novamente e foge, e também não fugiu às pressas, parecia assim que ele estava curtindo esse momento. Então o Joe entra no carro, tenta seguir o carro do palhaço, mas também ele não consegue. Depois que o Joe volta para casa aí dessa perseguição frustrada, já havia ambulâncias, a polícia estava ali, já tinha até a TV local ali do jornal local para cobrir o que tinha acontecido. E enquanto a equipe médica ali tentava fazer o melhor para cuidar da Marlene, o Joe pôde olhar ali aqueles balões e as flores que estavam ali na cena do crime. Objetos que minutos atrás pareciam ser de algo feliz, de algo legal, algo que ia animar o dia de todo mundo e que agora era motivo e era lembrança ali do pior dia da vida dele. A ambulância levou a Marlene para o hospital o mais rápido possível. Ela foi internada num estado extremamente crítico. Ela foi mantida viva por aparelhos. E o tempo inteiro o Joe, né, o filho, ficou do lado dela, falando com ela, mesmo que ela não pudesse responder. Ele não saiu do lado dela em nenhum minuto. Ele ficou lá o tempo inteiro, por horas, porque ela ficou ali alguns dias. Nesse momento aqui, o Michael já tinha sido avisado e ele também foi correndo para o hospital e ficou do lado da Marlene também. Até a mãe da Marlene, que não morava ali na região, o nome dela é Shirley, eu vou falar um pouco mais dela também depois, ela conseguiu ir até o hospital para ficar do lado da filha. E ainda bem que ela conseguiu isso, porque infelizmente, 2 dias depois, a Marlene faleceu. Ela não conseguiu responder positivamente aí aos tratamentos, tudo que estavam fazendo para que ela voltasse. E a família que teve que decidir desligar os aparelhos. E eu não consigo imaginar o quão terrível deve ter sido esse momento, o quão triste foi de você ter que decidir e saber que você perdeu aquele ente querido, aquela pessoa que você ama tanto, né? A filha, a mãe, a esposa. Ninguém conseguia entender o que tinha acontecido. Era algo muito surreal, muito bizarro para ser verdade. Como é que você explica uma pessoa vestida de palhaço na frente da sua casa? De manhã, gente, era um sábado de manhã. Não era algo sorrateiro, não era alguém que estava tentando se esconder. Pelo contrário, parecia que ela usou de propósito essa fantasia. A gente vai ver também outros motivos aqui. Mas até a polícia falou que as pessoas que passassem ali na frente, vissem alguém se aproximando da casa vestido de palhaço, e foi realmente o que aconteceu com as pessoas que estavam dentro da casa, elas não iriam imaginar que era algo perigoso, né? Ainda mais trazendo balões e flores, você ia olhar essa situação de longe, se você estivesse passando na frente da casa,
ia pensar assim: nossa, que legal, alguém vai fazer uma surpresa, alguém tá ganhando presente. Mas ninguém conseguia entender também porque a Marlene, ela era essa mulher agradável, amigável. Ela quase não saía de casa, a não ser ali com questões do trabalho. Mas quando ela saía, ela cumprimentava os vizinhos, ela conversava com as pessoas da comunidade, ela não tinha inimigos, ela não tinha rixa com ninguém. Outra coisa é que, se a pessoa sabia exatamente onde era a casa da Marlene, provavelmente alguém que conhecia a Marlene, o que deixava tudo isso mais estranho. Como alguém que conhecia a Marlene, que sabia do jeito dela, a personalidade que ela tinha, podia querer fazer mal para ela. É claro que a polícia, já de cara, eles viram que isso não era um roubo ou não era um ato aleatório aí de violência de alguém, era sim algo bem pessoal. Era um assassinato muito frio e com um motivo muito específico. O Joe, ele deu a descrição do palhaço para a polícia, que é basicamente o que eu já falei aqui para vocês, mas ele também disse que acreditava que era um homem de 1,80 m, mais ou menos, alto, magro. E, de novo, ele ressaltou para a polícia a questão dos olhos castanhos. A polícia, ela começou a tentar entender um pouco mais ali sobre a vida da Marlene, as pessoas que conheciam ela, né? Então, eles vão até a casa dos pais da Marlene. Na verdade, é a mãe e um padrasto. E eles falaram o que eu já disse aqui pra vocês, né? Que ela era uma pessoa querida, muito na dela, muito tímida, mais quietinha, que ela não fazia mal pra ninguém, que ela não tinha inimigos. Mas o que chamou mais a atenção da polícia quando eles foram até a casa dos pais da Marlene foi a quantidade de pinturas, estátuas, bonecos, fotos de palhaço que existiam lá. Existia até um quarto dedicado especialmente a palhaços. A mãe da Marlene explicou para a polícia que isso sempre foi uma paixão, digamos assim, da Marlene e dela também. Elas sempre gostaram de palhaço. A Marlene, ela pintava quadros de palhaço desde que ela era muito novinha. Inclusive, na casa ali existiam alguns desses quadros. Um quadro é particularmente, assim, meio desconfortante da gente ver, porque é um palhaço que tá com a cara bem, bem triste, né? E a gente pensar o que aconteceu com a Marlene, então é muito estranho tudo isso. Seria uma terrível coincidência ou a pessoa que fez isso com a Marlene sabia que ela gostava de palhaços e sabia que ela abriria a porta para um palhaço. A mãe da Marlene, ela até chegou a dizer num dos documentários que eu assisti que ela não odeia os palhaços, mesmo depois do que aconteceu com a filha, que ela odeia apenas um, né? Aquele que tirou a vida da Marlene. Então, ela manteve todas as coisas de palhaço que tinham na casa, mesmo depois do que aconteceu, até porque muitas daquelas coisas eram pinturas que a própria Marlene fez. E uma curiosidade aqui, eu sei que muita gente não gosta de palhaços, tem medo de palhaços, né? Eu nunca tive essa associação de medo com palhaço, apesar que um dos meus filmes e personagens preferidos do terror é o Pennywise, tanto na versão antiga quanto na nova. Pra mim, o palhaço sempre teve uma relação maior com a tristeza. Não sei por quê. Eu acho que porque eles têm que pintar a cara, pintar um sorriso na cara, me dá essa sensação que às vezes ele pode ser triste, sabe? E também porque é bastante associado a isso, né? Inclusive, nesses quadros aí que a Marlene pintou, alguns palhaços estão tristes, eu acho que até a maioria. Enfim, só uma coisa aqui no meio da história, uma coisa que eu sempre senti dos palhaços, que era a tristeza disfarçada ali na maquiagem, né? Que tem que ser com um sorriso, enfim. Filosofando quadros. Bom, voltando aqui, é claro que já de cara a polícia desconfiou do marido, né? Lógico. Então, eles foram conversar com o Michael. E o Michael, ele tinha um álibi. Lembra que eu falei que ele saiu para uma corrida de cavalos de manhã? Eles conseguiram comprovar esse álibi, tanto lá no lugar onde ele estava, também as pessoas que viram ele lá no momento do crime. Então, pelo menos ele não era a pessoa que estava ali na casa. Mas, será que ele não poderia estar envolvido de outra maneira? Então, a polícia precisava investigar aí um pouco mais sobre o casamento dos dois. Os pais da Marlene, de novo aqui, eles falaram para a polícia que eles viam o Michael como um cara trabalhador e como um bom marido. Mas a Shirley, a mãe da Marlene, ela disse que sim,
que recentemente eles estavam tendo problemas no casamento. O Joe, o filho, ele também falou isso para a polícia e, na verdade, ele falou até uma coisa bem mais preocupante. Ele disse à polícia que a sua mãe estava convencida de que o Michael estava tendo um caso e que ela estava com medo do Michael. Inclusive, ela disse a seguinte frase para o filho, abre aspas, se alguma coisa acontecer comigo, foi o seu pai, fecha aspas. Lembrando aqui, gente, que eles sempre se referem ao Michael como pai, tá? Apesar de ser padrasto. O Joe, na época, ele falou, não, imagina, ele jamais faria algo pra te machucar, é uma ideia doida. Mas ela chegou a reforçar isso e disse pro filho não deixar essa informação passar. E a Marlene, ela disse a mesma coisa pra mãe, pra Shirley, por isso que ela sabia que eles estavam tendo problemas no casamento. E a mãe, ela até disse em um dos documentários que ela sentiu o medo na voz da filha. Então, é claro que quando aconteceu tudo isso, imediatamente, tanto o Joe quanto a Shirley, que quando ouviram essas coisas da Marlene acharam meio absurdos, agora começavam a pensar de uma outra maneira. Será realmente que o Michael tinha feito alguma coisa? Só que a polícia caía naquela de que ele tinha um álibi bom, um álibi comprovado. Outras pessoas investigadas começaram a falar também um pouco da personalidade do Michael, né? Os vizinhos ali do condomínio começaram a dizer que ele tinha uma atitude meio ruim. Às vezes ele não respeitava ali muito os limites da comunidade, não estava muito ligando se estava incomodando alguém ou não. Eles achavam o Michael um pouco rude. E ele parecia ser aquele cara que sempre tava assim com um BO, como a gente fala, sabe? Sempre com alguns problemas e sempre relacionado ali ao trabalho que eles faziam. Ele tinha um avião, né? Lembrando aqui que nesse condomínio era um condomínio de várias pessoas que tinham aviões pequenos, né? E eles usavam ali a pista. E um dia o avião dele desapareceu do nada, depois apareceu em um outro lugar todo arrebentado e ninguém sabia o que exatamente tinha acontecido, ninguém questionava também. Sempre eram umas histórias meio estranhas. Ele também teve aí problemas com os cavalos que eles tinham, né, de corrida. Tiveram aí alguns cavalos que desapareceram e depois apareceram sem vida, e era sempre essas histórias estranhas. Mas não tinha nada assim muito específico assim para os investigadores falarem, não, aí tem, né? Vamos ver mais fundo que alguma coisa o Michael fez. Eles não tinham nada para aprofundar ali nessa suspeita. Mas eles não descartavam totalmente o Michael, ainda mais depois aí de todos esses comentários que o Joe e a Shirley fizeram. Eles tinham outras coisas para investigar, né? Eles não podiam ficar focados ali só no marido. Então, eles conseguiram a informação ali pelo Joe e pelas pessoas que estavam na casa, que o carro que esse palhaço fugiu era um Chrysler LeBaron branco, é um carro bem grande. Eles começaram a questionar ali na vizinhança, em ruas próximas, se alguém tinha visto esse carro sendo dirigido por um palhaço e podiam passar mais informações. Eles tentaram também procurar pela arma do crime, que eles conseguiram averiguar que era uma calibre 38. E também eles montaram uma vigilância ali no velório da Marlene, né? Para ver se tinha alguém estranho, alguém que estava observando, mas nada saiu aí dessas investigações. Então, eles foram aí para a parte do que eles tinham ali na cena do crime. Os balões, as flores e o que o Joe tinha visto ali da fantasia de palhaço. Eles começaram a investigar as lojas de fantasia ali da região. Eles iam até essas lojas e perguntavam, olha, alguém comprou uma roupa de palhaço recentemente, uma roupa assim assado, uma peruca assim assado. Não existiam muitas lojas de fantasia nessa região, eram cerca de 3 ou 4 lojas, então não foi muito difícil essas entrevistas, até que eles chegam em uma loja específica onde 2 mulheres trabalhavam. E elas se lembravam de terem vendido uma fantasia de palhaço completa para uma pessoa. Elas disseram que no dia anterior ao crime, no final do expediente, uma mulher entrou na loja. Elas já estavam ali prestes a fechar, já estavam arrumando as coisas, e essa mulher entrou na loja dizendo que ela precisava ver as fantasias de palhaço. Uma dessas vendedoras questionou essa mulher se ela não poderia voltar no dia seguinte, afinal elas já estavam fechando. Só que essa mulher foi muito incisiva, ela disse que precisava da fantasia naquele momento. E elas se lembraram rapidamente disso porque realmente é muito aleatório, né? Alguém no final do expediente, uma fantasia de palhaço urgente.
Não é uma coisa que acontece todo dia. E elas se lembravam que elas tinham vendido a fantasia completa ali de palhaço, né? A roupa, a peruca, a maquiagem, o nariz, tudo. E aí elas dão uma descrição dessa mulher que entrou na loja para a polícia. E era uma mulher de mais ou menos 1,60 m, cabelos bem lisos, compridos, castanhos, olhos castanhos também. E ela estava vestindo jeans, calça jeans e uma camisa que parecia uma camisa de trabalho, só que masculina, porque era bem grande. A polícia ficou um pouco intrigada com isso, porque eles sabiam que a descrição que as pessoas da casa deram era de um homem de 1,80 m e aqui na loja de fantasia era uma mulher de 1,60 m. A polícia queria encontrar também de onde vieram aqueles balões. E foi algo até bem interessante, porque um desses balões específicos, eles descobriram, não sei exatamente como, gente, não sei se foi perguntando, enfim, não consegui esse detalhe, mas eles conseguiram descobrir que um dos 2 balões era vendido especificamente apenas em uma loja ali da região, que é um supermercado Publix. A polícia vai até essa loja, começa a conversar com os funcionários e eles se lembravam para quem tinham vendido aqueles balões. Eles se lembravam que eles venderam aqueles balões ali cerca de 9, 10 horas da manhã do mesmo sábado que o crime aconteceu. Então, provavelmente a pessoa comprou esses balões, colocou a roupa de palhaço, a maquiagem, enfim, que ela tinha comprado no dia anterior e foi até a casa da Marlene ainda de manhã. A descrição que esses funcionários deram para a polícia era bastante interessante também, porque eles também falaram que era uma mulher de mais ou menos aí 1,60 m, falaram do cabelo dela também, que eram cabelos lisos, grandes, grossos e castanhos. E olhos castanhos também. Ela comprou tanto a fantasia quanto esses balões no dinheiro, então não tinha como vincular nenhum cartão, nenhum nome. E a gente tem que lembrar que estamos falando aqui de 1990, não existiam câmeras de vigilância assim em abundância, pelo menos nenhuma dessas lojas tinha, então eles não tinham nenhuma imagem da pessoa comprando, nem nada para identificar. Mas 4 dias mais ou menos depois aí do crime, algo muito importante apareceu para a polícia. E é até irônico, digamos assim, que esse início da investigação começou muito rápido. Vocês vão ver assim que as coisas vão acontecendo rapidamente e tinha tudo para ser resolvido, mas no fim vai demorar 3 décadas praticamente para ser resolvido. Mas enfim, o que eles encontram 4 dias depois do crime? O carro. Esse carro, o Chrysler LeBaron branco, ele foi abandonado em um estacionamento de um shopping center e ele estava mais ou menos uns 13 quilômetros de distância ali da casa da Marlene. Eles olharam esse carro em todos os lugares, eles acreditavam que eles poderiam encontrar uma arma, mas eles não encontraram. Também não encontraram nenhuma digital. E isso pode ser porque o palhaço usava luvas, né? Era uma das coisas que o Joe conseguiu descrever para a polícia. Mas eles encontraram algumas coisas interessantes também dentro desse carro. Eles encontraram algumas fibras sintéticas laranjas e também fios de cabelo comprido castanho e que aparentemente pertencia a uma mulher. Então, para a polícia, parecia que a mulher que comprou a fantasia, a mulher que comprou os balões e a mulher que andou naquele carro eram a mesma pessoa. A polícia acredita que o Joe ele pode ter se enganado na descrição do palhaço, porque foi um momento ali muito rápido, foi um momento muito traumático, e você não consegue de imediato, assim, ainda mais se o palhaço estava longe e depois saiu andando, a altura exata daquela pessoa. E também eles acreditavam que o Joe fez uma associação assim, muito rápida do palhaço com um homem. Você não pensa automaticamente que é uma mulher, assim, normalmente você vai pensar que é um homem, ainda mais porque as roupas são largas, a peruca é curta, a maquiagem esconde, então a associação que teu cérebro faz é que seria um homem, sabe? Foi tudo muito rápido pro Joe, então a polícia acreditava que por isso ele se enganou. A polícia começou a questionar as pessoas que trabalhavam ali com o Michael, né? Os funcionários dos negócios que eles tinham, principalmente ali do negócio que ele tinha de carros. Era uma venda de carros usados, mas não era uma venda de carros usados ok, que a gente vê assim normalmente. Não, eram carros já bem detonados, carros mais velhos, que eram vendidos por um preço mais baixo e não por pessoas assim muito corretas, digamos assim. Às vezes eram pessoas que não tinham um documento
limpo, pessoas que tinham alguma relação com o crime. Não necessariamente pessoas super perigosas, criminosos, mas assim, pessoas que cometeram delitos pequenos, que já tinham ficha na polícia, que não conseguiriam comprar um carro em um outro lugar. Sabe, era mais ou menos isso. E eles tinham também um esquema, assim, de vender esses carros para essas pessoas, e às vezes a pessoa não pagava esse carro. Então ele tinha que ter ali alguém nesse trabalho, nessa empresa, para recuperar esses carros. Então eles trabalhavam com tudo isso, né? De vender, alugar esses carros, mas também de recuperar esses carros que eles não conseguiam receber o pagamento. Era assim esse negócio meio bagunçado, mas de alguma forma era lucrativo, né? Porque eles tinham dinheiro. Então os funcionários começaram a dizer para a polícia que eles acreditavam que o Michael estava tendo um caso. E que era uma mulher que tinha trabalhado ali com ele também, ou para ele. Que choque, né, gente? Eu tenho certeza que nesse momento vocês já estavam desconfiando de alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá. E conforme a polícia ia perguntando aí para vários funcionários, o mesmo nome aparecia. Esse nome era Sheila Keane. A Sheila Keane, ela era a típica garota da cidade pequena. Ela cresceu numa cidade pequena ali no sul da Flórida. Ela fazia sucesso com os garotos, mas ela sempre teve sonhos mais ambiciosos. Ela sonhava em ser rica, morar na cidade grande, ter muito dinheiro. Ela não queria ficar naquela vidinha de cidade pequena. As pessoas que conheciam a Sheila descrevem ela como sendo essa mulher que sempre estava atrás aí de ganhar o dinheiro dela. Ela queria, né, de novo, ser muito rica, então ela gostava muito de dinheiro. E também que ela era uma mulher bem durona. Por quê? Porque ela era essa pessoa que eu acabei de descrever aqui para vocês, que ela ia recuperar os carros das pessoas que não tinham pagado, ou pessoas que não foram devolver o carro. Ela tinha que enfrentar essas pessoas. E ela, inclusive, até andava armada, porque ela falava que precisava da arma caso algo desse errado, né, nessas negociações que ela tinha que fazer. E ela não tinha medo de ir nesses lugares, recuperar esses carros, às vezes no meio da noite, em lugares mais afastados. Ela tinha uma caminhonete, que era uma espécie de uma caminhonete meio guincho, né? E ela ia atrás para recuperar o carro que tinha que ser recuperado. Na época aqui dos fatos, a Sheila tinha 26 anos, ela estava no momento separada do marido e ela já era mãe. Não tem muitas informações sobre o filho, tá? E como vocês com certeza repararam aí na foto que eu já coloquei dela, ela é uma mulher de cabelos castanhos, lisos, grossos e também de olhos castanhos. Então, quando a polícia viu essa descrição, foi algo muito curioso e bastante interessante. Mas qual era a relação, né, da Sheila com o Michael? Bom, eles acabaram se conhecendo e se conectando justamente por causa desse trabalho. A Sheila, ela fez alguns trabalhos para o Michael. Alguns funcionários diziam que ela era ali uma funcionária realmente da empresa do Michael. Outras pessoas dizem que não, que ela só fazia alguns serviços esporadicamente. E a Marlene, ela também conhecia a Sheila, porque a Marlene, ela participava de todos os negócios ali da família, né? Tanto a parte dos imóveis, dos carros, dos cavalos, ela sabia o que estava acontecendo. Então ela conhecia a Sheila também. E os funcionários, quando eles falavam assim dessa relação da Sheila com o Michael, eles falavam abertamente assim, porque não era algo que o casal ali escondia. Os funcionários, eles falaram para a polícia que eles frequentemente viam a Sheila com o Michael almoçando juntos, passando mais tempo juntos. E é claro, assim, pode ser que não era nada, né? Pode ser que eles só estavam realmente falando de negócios. Mas eles viam que eles tinham uma relação muito próxima de trabalho, assim, muito maior do que com outros funcionários. O Michael, ele foi questionado, né, sobre a Sheila, sobre esse caso, e ele negou. Ele disse que a relação dos dois era só de trabalho. Só que aí a polícia foi mais a fundo, eles conseguiram encontrar aonde a Sheila estava morando e foram questionar alguns vizinhos ali da Sheila. E o que eles ficaram sabendo? Os vizinhos acreditavam que a Sheila e o Michael eram casados, porque eles estavam ali o tempo todo juntos. Aonde a Sheila morava era uma espécie de um complexo de apartamentos e ela, inclusive, colocou o nome do Michael lá na portaria para que ele não precisasse ser avisado, assim. Se ele chegasse lá, ele podia entrar. E parecia que era o Michael
que estava bancando esse apartamento para Sheila. Por quê? Porque os policiais descobriram o seguinte: a Sheila, ela era casada. Ela tinha esse filho, como eu já falei, era casada. E mais ou menos aí uns 5, 6 meses antes do crime aqui com a Marlene, ela se separou do marido, do nada, e foi morar nesse apartamento. Então eles não tinham se divorciado oficialmente, ela e o marido, mas ela foi morar nesse apartamento assim, de repente. Ou seja, não era só o Michael que possivelmente estava tendo um caso, a Sheila também. Era o que a polícia estava desconfiando aqui nesse momento. Então, isso junta com aqueles comentários, né, que a Marlene fez pro filho e pra mãe, falando que ela acreditava que o marido estava tendo um caso. Como eu disse também, a Marlene, ela estava a par ali dos negócios, né? Ela sabia o que estava acontecendo. De repente, ela pode ter visto um pagamento de aluguel de um lugar que ela não conhecia, ou ela pode ter ouvido rumores, ela pode ter visto alguma coisa. De qualquer forma, ela acreditava, assim, que o Michael estava tendo um caso e parece que realmente estava. E os funcionários também falaram aí dessa crise no casamento da Marlene com o Michael. Eles chegaram a mencionar que teve uma vez que a Marlene chegou muito alterada ali na empresa, começou a brigar com o Michael, falando várias coisas. E ela até disse para o Michael, na frente dos funcionários, que o Michael era basicamente um navio afundando e que ele iria perder tudo se ele continuasse brincando com ela. A polícia também vai questionar esse marido da Sheila, né, que eles estavam separados aqui no momento. Não tem muitos detalhes sobre essa entrevista com o marido da Sheila, eu queria até saber mais se ele sabia do caso também, enfim. Mas ele deu informações de uma arma que a Sheila possuía, que inclusive era calibre 38, mas essa arma, pasmem, ela havia sumido ali cerca de um mês mais ou menos antes do crime. A polícia, é claro, também foi questionar a Sheila, né? Perguntar se ela tinha esse caso, qual era a relação dela com o Michael. E ela disse que eles eram apenas bons amigos. Ela também foi questionada do que estava fazendo no horário do crime e ela disse que estava trabalhando, que ela estava recuperando carros. Só que ela não conseguiu dar nenhum endereço desses lugares, nenhuma localização para que a polícia pudesse confirmar esse álibi. Posteriormente, a polícia, agora que já estava mais desconfiada da Sheila, eles levaram uma foto dela para aquelas vendedoras lá da loja de fantasias, para perguntar se elas conheciam. Na verdade, eles levaram várias fotos de várias pessoas, porque eles não podem induzir, né? Então, eles levam várias fotos de pessoas parecidas e as funcionárias, elas conseguiram apontar para a Sheila e para uma outra mulher. A polícia conseguiu um mandado para o apartamento da Sheila. Lá eles levaram algumas roupas dela e também alguns fios de cabelo que estavam na lixeira. Eles também encontraram uma espécie de uma fibra laranja. E eles queriam agora voltar um pouco da atenção também para o Michael. Apesar que ele tinha aquele álibi, eles checaram várias vezes o álibi, sabe, gente? Foram perguntar novamente para as pessoas, perguntar para outras pessoas, e o álibi dele era sempre comprovado. Então, eles sabiam que, na hora do crime, realmente ele não estava ali. Mas eles sabiam que tinha alguma coisa por trás, né? Então, vamos investigar mais o Michael. E aí, eles descobrem que o Michael teria muito a ganhar com a morte da Marlene. Por quê? Porque, segundo a apólice do seguro de vida da Marlene, o Michael não só herdaria ali todos os negócios que eles tinham juntos, ficaria tudo no nome dele, como ele também era o único beneficiário dessa apólice de seguro de vida. E após a morte aí da Marlene, foi exatamente isso que aconteceu. Ele recebeu o pagamento da apólice do seguro de vida, ele também recebeu todos os bens dela. Ele era o único proprietário de todas as propriedades alugadas que eles tinham, os negócios de carros usados, e supostamente ele até impediu que o Joe, o filho da Marlene, recebesse qualquer valor. Mas o Michael, ele falava que o dinheiro não era o importante para ele e que ele não ligava para isso e que ele jamais faria isso com a esposa para ficar com o dinheiro porque ele não ligava. E o que ele acreditava que tinha acontecido era que
Poderia ter alguém muito chateado com a Marlene por causa aí desses negócios que eles tinham, né? Esses aluguéis de propriedade que eles faziam, aí a pessoa acabava não pagando, eles iam atrás, pegava esse apartamento ou essa casa novamente. Isso também acontecia com os carros, então ela pode ter tido aí alguma rixa com algum cliente e esse cliente foi lá tirar a vida dela. Era o que o Michael acreditava. A polícia até chegou aí atrás disso, eles foram entrevistar alguns clientes, algumas pessoas que tiveram aí as propriedades e os carros tomados, digamos assim, pela empresa ali deles, mas eles não encontraram nada nesse sentido. Nenhuma pessoa que deu qualquer indício que tivesse feito algo com a Marlene ou que queria fazer algo com ela. Bom, os pais da Marlene, o filho da Marlene, eles acreditavam cada vez mais que o Michael tinha alguma coisa a ver. Eles só não estavam conseguindo provar. Eles não achavam que o Michael tinha sido a pessoa que foi lá tirar a vida da Marlene, mas eles acreditavam que sim, ele estava por trás. E a polícia também acreditava nisso. Eles acreditavam que com essas informações agora que eles tinham do caso, enfim, que eles queriam tirar a Marlene de cena. Né? O Michael estava pagando coisas para Shirley, a Marlene não devia estar gostando disso, e eles começaram a pensar que de repente se ela não estivesse mais ali, eles iriam aproveitar mais esse dinheiro, lembrando que era uma coisa que a Sheila sempre quis, ela queria mais dinheiro, ela queria ser uma pessoa rica, ela queria morar num condomínio igual a Marlene morava. O problema aqui é que eles não conseguiam provar exatamente isso, e é aí que a gente fica frustrado. Bom, vocês lembram quando eu falei que eles foram revistar o apartamento da Sheila? Lá eles pegaram cabelos, roupas e também encontraram algumas fibras. Eles conseguiram, através de exames, comprovar que o cabelo encontrado no carro branco era possivelmente o mesmo cabelo encontrado na casa da Sheila. E que as fibras encontradas no carro e na casa dela também eram semelhantes. Qual era o problema aqui? O DNA, nos anos 90, não estava evoluído. Então, eles não conseguiam comprovar como seria hoje em dia. Não, é o mesmo cabelo, é a mesma fibra. Eles só conseguiam dizer que eles eram semelhantes. Então, não era algo que a polícia poderia usar, né? Eles precisam sempre ter a confirmação. E é muito frustrante isso, né? Porque a gente vê que tudo tá se caminhando. Se você juntar várias dessas provas, a gente meio que entende o que tá acontecendo. Mas às vezes para a polícia não é o suficiente, eles precisam de coisas mais determinantes. Todos esses exames deram não conclusivos. E isso é o que a gente mais vai ver nesse caso, que essas evidências que não são assim cabais, sabe? Aquela coisa que não tem dúvida, que é o que a polícia e a promotoria vai buscar num julgamento, por exemplo. Evidências que não gerem dúvida nenhuma, que não tem uma outra explicação a não ser a explicação de que a pessoa participou do crime. E não era o que acontecia aqui. E vocês já vão entender um pouco mais quando a gente for mais para a parte do julgamento. Continuando, a polícia conseguiu mais informações sobre o carro, né, usado aí nesse crime que eles tinham encontrado. E agora fica um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar de uma forma tranquila aqui para vocês. Bom, existia uma outra loja de carros usados igual aí a do Michael, era concorrente dele. E um casal, ele pegou esse carro branco dessa concorrente para usar, né, alugado o carro. E essa empresa, ela disse que eles só precisavam devolver o carro no lote ali da empresa, com as chaves ali no para-brisa e ir embora. Não precisaria fazer nenhum outro procedimento. Só que esse casal, supostamente, ele confundiu as duas empresas, as duas lojas aqui de carro. E ele devolveu esse carro ali no lote do Michael. Isso foram alguns dias antes da morte da Marlene. E esse carro, ele simplesmente sumiu do lote do Michael. E ele só foi aparecer no dia do crime e depois aí, quando a polícia achou 4 dias depois do crime, né? Então, agora esse carro também está conectado de alguma forma com o Michael. Só que, de novo, eles não podiam provar que o Michael ou a Sheila roubaram esse carro ali do lote, usaram para o crime, eles não tinham como provar isso tudo. Mas o que eles resolvem fazer é investigar um pouco mais sobre esse negócio aí que o Michael tinha com os carros. Eles ficam cerca de 5 horas dentro da empresa dele, vasculhando tudo, e eles descobrem
muitas coisas. O que eles descobriram é que o Michael estava adulterando os odômetros dos carros, né? Ele alterava para sempre uma quilometragem mais baixa para ele poder vender por um valor mais alto. E descobriram também uma fraude generalizada. Ele foi acusado, inclusive, de extorsão, fraude de seguro e adulteração de odômetro. E ele estava fazendo isso há anos. E, diferente aí dessas evidências do crime da Marlene, aqui eram evidências muito concretas. Então, eles conseguem prender o Michael. Não prendem pelo crime da Marlene, mas prendem pelo que ele estava fazendo ali, as fraudes na empresa dele. Eles o prendem e ele foi acusado de 66 crimes no total, tudo relacionado a esse negócio de carros usados que ele tinha. Ele foi condenado por 43 acusações de extorsão, roubo e, claro, a fraude aí relacionada aos odômetros. Ele pegou uma sentença de 9 anos de prisão, mas ele cumpriu só 3 anos e 9 meses. O Michael, lembrando aqui, ele ficou com todo o dinheiro da Marlene, né? Então ele tinha condições de pagar um bom advogado e esse advogado conseguiu reduzir a pena dele. A polícia, ela não tinha nenhuma prova aqui, né, contra o Michael para acusar ele também pelo crime da Marlene. Eles também não tinham nada concreto, como eu falei para vocês, aquela coisa assim de não tem dúvida que foi essa pessoa que fez contra a Sheila. Eles também não conseguiram prender e acusar ela de nada. Então, o caso da Marlene esfriou. Então, as pessoas tiveram que seguir aí as próprias vidas, né? Inclusive, o Michael seguiu a vida dele, a Sheila também. A polícia ali, apesar de não ter conseguido resolver esse caso até então, né? Eles não esqueceram desse caso, eles sempre ficavam revisitando, ver se deixaram passar alguma coisa. Só que quando isso ia acontecendo, os anos iam se passando. E uma coisa que eu vi em uma das fontes que eu usei aqui para o caso é que, na época aqui, gente, até a indústria dos palhaços foi afetada por causa desse crime. As pessoas ficaram com medo de palhaço. Claro, elas não sabiam quem era a pessoa, né, que foi lá fazer isso com a Sheila. Ela poderia ser realmente um palhaço, né? Coitado dos palhaços que trabalhavam com isso, né? Foi relatado na época que os palhaços não conseguiam mais trabalho, diminuíram, né, os trabalhos. As pessoas começaram a ficar com medo, porque elas não sabiam quem estava ali por trás daquela maquiagem. Até quando eles iam comprar, por exemplo, roupas e maquiagens para o trabalho deles, eles eram vistos assim com maus olhos, porque as pessoas acreditavam que era a pessoa que estava comprando de novo para tirar a vida de alguém. Então pensem o quão longe foi aí as consequências também desse caso por ter sido feito por alguém que estava vestido de palhaço. Uma pessoa que sofreu muito com esse caso também foi o filho, né, o Joe. Depois que ele perdeu a mãe, e ainda mais depois que o Michael foi preso, ele ficou sozinho e sem amparo nenhum. Primeiro, ele disse que o pai, padrasto, ele ficou distante, assim. Eles não tinham mais a mesma conexão, eles não se viam mais, não conversavam mais, mesmo depois que o pai saiu da prisão, né? Porque ele, lembrando aqui que ele só ficou 3 anos preso. Então, o Joe, ele se envolveu com drogas, com alcoolismo. Ele fala num documentário, que esse documentário é até bem recente, é o que eu mais usei aqui pro caso, porque justamente ele é o mais recente. Ele fala que todo o aniversário do crime, assim, né, do dia que aconteceu, era um dia que ele começava a beber desde manhã, assim, até o final do dia. Ele não queria saber de nada, ele queria se destruir, assim, ele não conseguia encarar aquela situação, encarar a vida sem a mãe. Ele ia no túmulo da mãe nesse dia e ficava lá o dia inteiro, bebendo, conversando com ela. Ele fala que ele estava perdido, ele não sabia para onde ir. Mas em algum momento ele conseguiu sair disso, ele conseguiu se reerguer, ele conseguiu tomar o controle da vida dele novamente e ele queria que o caso fosse resolvido. Bom, o Michael, como eu falei, né, ele foi preso e ele saiu da prisão ali cumprindo a pena pequena dele em 1997. E as notícias que temos da Sheila nesse momento é que em 2000 ela pediu o divórcio definitivamente daquele marido que ela tinha, que ela saiu ali da cidade com o filho e que ela nunca mais foi vista. Então, em 2004, o Michael se mudou para Virgínia, né, que é um lugar bem diferente do que ele estava vivendo ali. Ele foi para uma região que é uma região de montanhas. Eu tentei encontrar
no Google Maps, né, que você sabe que eu gosto, no Google Earth também, esse local, mas não tem ali a imagem da casa em si para eu mostrar. Mas eu consegui fotos, vou colocar aqui para vocês da casa onde ele foi morar, numa cidadezinha bem pequenininha, região de montanhas, num lugar mais afastado, e parecia que ele queria recomeçar realmente, ficar longe do que tinha acontecido com ele. E o Michael, ele tinha uma nova esposa, e o nome dela era Debbie. Ele dizia que Debbie, na verdade, era o apelido dela, era um apelido de infância que ela tinha e ela gostava de ser chamada assim. E eles eram um casal adorável, as pessoas gostavam ali de se relacionar com eles. Era num lugar também, assim, de alto poder aquisitivo, né? Vocês viram o tamanho aí da casa, né? Então, o Michael continuava aí com bastante dinheiro, mas agora estava aproveitando aí uma nova vida, uma nova esposa, num lugar mais afastado. O Michael, ele abriu um restaurante nessa região, o nome desse restaurante... É um restaurante lanchonete, na verdade. E o nome dessa lanchonete é Purple Cow. Vou colocar aqui também a foto para vocês verem. E era um lugar muito frequentado pelas pessoas da região, porque ele era um lugar bem diferenciado, né? Começando pelo nome, pelas cores. Era bem diferente do que tinha ali no local. O Michael, aqui nessa época, estava com 48 anos e a Debbie tinha 39. As pessoas que conheciam ali o casal também mencionavam o quanto eles eram apaixonados um pelo outro. Eles fizeram amizade ali rapidamente com várias pessoas da região. Enfim, parecia que o Michael tinha seguido em frente. Ah, inclusive nessa lanchonete, o Michael e a Debbie, eles trabalhavam mesmo assim na lanchonete. Não é que eles só eram donos, né? Então eles tinham esse contato muito grande com várias pessoas. Mas alguns ex-funcionários da Purple Cow falaram algumas coisas diferentes. Na verdade, falaram algumas coisas da Debbie, que ela era uma chefe ali bem rígida, às vezes passando do ponto. Ela brigava muito com os funcionários, exigia demais, exigia que as coisas fossem feitas exatamente do jeito que ela queria. Os funcionários também falaram que ela sempre era vista muito irritada ali no ambiente de trabalho da lanchonete, que quando algum funcionário precisava tirar uma folga ou tinha ficado doente, ela ficava extremamente irritada e ela gostava de dizer como esse funcionário tinha um desempenho baixo, enfim, essas coisas, mas que ao mesmo tempo ela saía beber com os funcionários depois, assim, e gostava de ter essa vida depois, assim, de beber até bastante e conversar com os funcionários. Então, ficava aquela coisa, assim, que ninguém sabe se ela é realmente essa pessoa ruim ou ela só era muito exigente no trabalho e depois conseguia desligar e ter uma amizade com os funcionários. Mas, enfim, foi algo que eles observaram na Debbie. E chegamos aqui, então, em 2013. Veja só, passaram-se alguns anos já, né? A polícia ali do estado da Flórida, eles receberam uma verba adicional para reabrir alguns casos que estavam ali sem solução. Um deles era o caso da Marlene Warren. Aqui o DNA já estava um pouco mais evoluído, então eles tinham como testar de novo, né, o que eles tinham de evidências, o que eles tinham armazenado durante esses anos. Eles também começaram a falar com algumas testemunhas que já tinham sido entrevistadas anteriormente. Eles queriam avisar essas testemunhas que o caso seria reaberto, que provavelmente eles seriam chamados novamente, enfim. E aí eles precisavam testar novamente, né, as fibras e o cabelo. Só que assim, gente, as coisas não acontecem rapidamente como acontece no CSI, sabe? Tipo, chega uma verba, para começar isso, né? No CSI nem fala de verba nem nada, né? Mas eles receberam essa verba, eles começaram a reabrir o caso, a rever todas as evidências, provavelmente já era outra equipe. Aí eles vão ver se eles podem fazer os exames, daí eles começam a fazer isso, leva muito tempo. Em 2016, o Michael e a Debbie, eles vendem a Purple Cow. Eles queriam se aposentar, viver ali a vida sem o trabalho estressante ali de uma lanchonete, queriam agora curtir ali como um casal. Então, só em 2017 que os investigadores realmente conseguiram comprovações satisfatórias ali de DNA relacionados aos cabelos e às fibras. Eles conseguiram comprovar, através de tecnologia não de DNA, né, porque é uma fibra sintética, mas de uma tecnologia mais avançada, que as fibras encontradas no carro ali branco eram as mesmas encontradas na casa da Sheila.
Eles conseguiram comprovar que os cabelos encontrados ali na casa da Sheila eram os mesmos do carro e que esses cabelos também foram aí analisados através de tecnologias de DNA e ligados à Sheila. Então, agora, com essa evidência, eles acreditavam que conseguiriam prender a Sheila finalmente, porque agora sim, agora eles conseguiam comprovar por que o seu cabelo estava dentro do carro que foi usado para um crime, porque existiam fibras na sua casa que eram iguais às fibras encontradas no carro que foi usado para um crime. Então, agora eles tinham uma coisa mais concreta, eles queriam prender a Sheila. Junto com tudo isso, estava fazendo 27 anos do caso da Marlene, 27 anos que ela tinha perdido a vida. E estavam escrevendo um artigo, uma reportagem de jornal sobre isso. E o repórter que estava fazendo isso, ele também queria saber qual era o paradeiro da Sheila, assim como a polícia estava tentando descobrir, porque até agora a gente não sabe onde ela está, né? Então esse repórter, ele começa a investigar, ir atrás das coisas, e ele descobre uma coisa muito interessante. Esse repórter, ele chega ali nas informações que o Michael já estava casado, vivendo em outra cidade, mas o mais interessante é que ele descobriu que a Sheila, em 2002, ou seja, 12 anos depois aí do caso da Marlene, ela se casou também. E ele fica pasmo quando ele vê o nome do marido da Sheila, Michael Warren. Então, como isso era possível? A Sheila se casou com o Michael em 2002, mas agora o Michael estava casado com outra mulher. Será que ele era um matador de esposas? Será que ele tirou a vida da Marlene, depois tirou a vida da Sheila e agora ele estava com uma terceira mulher e ia fazer a mesma coisa com ela? Com todas essas informações em mãos, esse repórter leva para a polícia, porque ele acreditava que tinha algum erro aí, alguma coisa não estava certa, mas checando todas as informações, a polícia tinha acesso a mais coisas, eles conseguiram confirmar que realmente, sim, em 2002, o Michael e a Sheila se casaram em Las Vegas. A polícia ali da Flórida, eles entram em contato com a polícia lá da Virgínia, né? Contam tudo o que está acontecendo. Era uma região muito pequena, essa onde o Michael estava morando, como eu falei para vocês. Então, a delegacia de lá, eles não tinham muita experiência com crimes grandes, nem nada do tipo. Mas eles começam a se comunicar. E trocando essas informações, a polícia ali da Flórida descobre que o Michael não se casou primeiro com a Sheila e depois com a Debbie. Ele se casou apenas com a Sheila. E a Sheila era a Debbie. Os policiais não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. Os dois suspeitos principais do caso da Marlene tinham se casado. E para a polícia, parecia muito um sinal, assim, de um fechar de planos deles, né? Olha, a gente vai bolar tudo isso, vai tirar a Marlene de cena e agora, missão cumprida, a gente vai conseguir se casar e ser felizes. Era isso que a polícia acreditava que tinha acontecido. Então agora a polícia tinha muitas razões para prender a Sheila, né, por causa do DNA. E eles acreditavam que o fato dos dois estarem casados agora, depois de tudo que aconteceu, deixava o caso contra a Sheila melhor ainda, mais forte, né, mais, digamos, mais fácil dela ser condenada. Eles bolam um plano aí de vigiar o casal por alguns dias até encontrar o momento certo para abordá-los e prender a Sheila, porque infelizmente contra o Michael eles não tinham mais nenhuma prova. A gente tem que pensar que não é ilegal você se casar com a suspeita de ter tirado a vida da sua ex-mulher, né? Apesar de muito bizarro, muito sem noção, muito várias coisas, infelizmente não é crime. Então a polícia não tinha esse respaldo para prender o Michael. Então, em 26 de setembro de 2017, o Michael e a Sheila, agora, né, que a Debbie a gente sabe que não existe, eles estavam dirigindo a caminho da casa da mãe do Michael. Eles iriam fazer uma visita. Os policiais, eles montaram vários bloqueios nas saídas e nas ruas e em algum momento ali eles conseguem interceptar o carro do Michael e da Sheila. Só que eles interceptam esse carro meio que fingindo que era uma blitz, algo corriqueiro, que eles só iriam olhar os documentos e enfim. O policial se aproxima do carro, ele pede os documentos tanto do Michael quanto da Debbie e Sheila, e eles não pareciam preocupados, eles dão esses documentos, só que aí chega um momento que o policial pede para Sheila sair do carro.
Vocês estão vendo aí imagens desse momento, né? Eles colocam a Sheila no carro de polícia, eles prendem ela nesse exato momento. Ela tá com uma aparência bem diferente. Ela pintou cabelo de loiro, ela cortou uma franjinha e, é claro, ela tá mais envelhecida. E ela não parecia muito, assim, assustada do que estava acontecendo, ela parecia entender por que ela foi presa. Inclusive, ela faz uma pergunta bem curiosa para os policiais. Ela pergunta o seguinte: vocês vão prender o Michael também? Essa pergunta foi muito estranha para os policiais, porque passava a impressão de que os dois estavam juntos no crime e que a polícia agora tinha descoberto tudo, tanto o que ela fez quanto o que ele fez. Só que quando os policiais respondem que não, que o Michael não vai preso, ela não fala mais nada. E uma coisa muito curiosa é que o Michael, ele não parecia também muito, assim, preocupado com o que estava acontecendo com a Sheila. Parecia que era um momento que ele esperava que fosse acontecer. A Sheila, ela foi presa sob acusação de assassinar a Marlene Warren. E quando ela foi tirar a foto, né, que tira aí quando você vai preso, ela sorriu na foto. E ela fez exatamente a mesma coisa quando ela era jovem, porque lá atrás ela cometeu pequenos delitos. Ela foi presa quando ela tinha 21 anos porque ela furtou uma loja e ela tirou uma foto bem parecida. Só que mais jovem, os cabelos mudaram, mas os olhos castanhos e esse sorrisinho maldoso que ela tem continuam os mesmos. Quando essa notícia chegou ali na cidade onde eles estavam morando, nessa cidade pequenininha, montanhosa, enfim, ninguém conseguia acreditar que eles estavam convivendo com pessoas que tinham feito um crime tão horrendo, né? Porque, é claro, a Sheila foi presa, mas toda a história veio à tona, né? Então eles começaram a achar muito absurdo o Michael ter se casado com a Sheila, sabendo que ela era suspeita de ter tirado a vida da sua ex-esposa. E eles começaram a lembrar de várias coisas interessantes também, como, por exemplo, que a Sheila, quando ela morava nessa cidadezinha ali e tinha a lanchonete, né, a Purple Cow, ela se vestiu de palhaço algumas vezes dentro dessa lanchonete, seja para fazer alguma promoção especial ou alguma coisa de Halloween também. Então parecia realmente que ela achou que ia sair ilesa do que ela fez e ainda tirava sarro de toda essa situação, o que deixa a gente com mais raiva ainda. Eu, pelo menos, fiquei. Um documentário que eu assisti, que eu acho que é o do 48 Horas, e eu acho que esse foi o que eu mencionei para vocês, que é o mais recente. Eles tentaram falar com o Michael depois que a Sheila foi presa, em 2017 mesmo. Ele não recebeu, né, os repórteres na casa, mas ele conversou com um deles na porta, assim, sem estar microfonado, sem nada. E ele é questionado se ele tinha alguma coisa a ver com o crime, se a Sheila tinha alguma coisa a ver, ele falou que não. E aí o repórter começa a perguntar assim: você pediu para que a Sheila fizesse isso? Você pediu para que ela se vestisse de palhaço? E aí ele fala assim: ah, você fica falando a Sheila, a Sheila, a Sheila. Nunca ninguém disse que ela fez alguma coisa. Daí ele diz o seguinte: se eu achasse que ela tivesse feito algo, eu não estaria com ela. E o Joe, o filho da Marlene, acreditava que com certeza o Michael estava envolvido, assim como ele acreditava lá anos e anos para trás. Os pais da Marlene também. Então, eles queriam que ele fosse acusado também. Foi muito frustrante eles não conseguirem acusar e prender o Michael junto com a Sheila. Bom, então, a gente tá aqui em 2017, ela foi presa, o Michael agora está sozinho, e a gente vai entrar aqui no que aconteceu até esse caso ser solucionado e finalizado, digamos assim, em 2023, tá? É nisso que a gente vai entrar. A Sheila, ela foi acusada de assassinato em primeiro grau. E como ela e o Michael tinham muito dinheiro, eles contrataram um advogado muito bom. E esse advogado, ele tinha que fazer o papel dele ali, né? Que era o quê? Colocar dúvidas, buracos em todas as evidências ali que a promotoria tinha. O advogado de defesa começou a dizer que jamais a Sheila teria feito aquilo, porque aquilo era uma obra de alguém que já teria tirado a vida de alguém antes. Alguém que estava acostumado com isso, porque esse criminoso chegou na casa calmamente, atirou, saiu lentamente, fugiu, ele não se afobou em nenhum momento, ele foi muito frio, muito racional e, segundo o advogado de defesa, a Sheila não era assim. E a promotoria, eles acreditavam que eles tinham um caso forte, apesar que, por exemplo, eles nunca conseguiram recuperar a arma do crime, nem a roupa de palhaço, nem a peruca, nem nada, mas
todos os pontinhos, digamos assim, que eles tinham conseguido encontrar, formava algo grande, algo que não poderia ter sido escrito de outra forma esse crime, né? Teria que ter sido o Michael e a Sheila conspirando para tirar a vida da Marlene. Eles acreditavam que a Sheila, ela tinha os meios, o motivo e a oportunidade para fazer isso. Já o advogado de defesa, ele dizia que eles jamais vão descobrir quem fez isso com a Marlene, porque os policiais, os investigadores ali, eles focaram no marido, focaram na Sheila e não viram mais nenhuma outra linha de raciocínio. Então, eles nunca iam encontrar a verdadeira pessoa que fez aquilo. Ele também acusou a promotoria ali de não investigar alguns outros suspeitos que foram vistos na região, pessoas que falaram que tinham cometido esse crime, pessoas às vezes que estavam presas. Ele falava que a polícia não investigou isso, mas a promotoria dizia que sim, que eles investigaram, que eles olharam para todos os cantos que tinha alguma espécie de caminho para seguir, mas que eles nunca achavam nada, que eles sempre voltavam para o que eles estavam já investigando, que as evidências sempre apontavam para Sheila e para o Michael. Inclusive, nesse mesmo documentário que eu já citei aqui várias vezes, é muito interessante de ver isso, sabe? O lado da defesa e o lado da promotoria. Porque a defesa, ela tem que questionar várias coisas, e eles questionam várias coisas das evidências, como eu falei para vocês. Por exemplo, as fibras, né? Eles falam que como era um carro que esteve no pátio lá na loja do Michael, a Sheila frequentava aquele lugar porque ela trabalhava com o Michael, então ela poderia ter deixado cabelos dentro desse carro, né? Eles também falam que as fibras, por exemplo, devem ter vindo de algum lugar do Michael, ele deixou no carro, e aí a Sheila usou esse carro em algum momento e depois ela levou as fibras para casa dela. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Sempre tem uma outra justificativa, mesmo que seja meio absurda, sempre tem uma outra explicação para as evidências que a promotoria tinha, e era isso que a defesa estava tentando derrubar, né? Então eles jogavam essa dúvida, dizendo que o cabelo poderia estar lá por um outro motivo e não por causa do crime. Esse advogado de defesa, ele também questionou essa tecnologia que analisou as fibras laranjas, né, que eles encontraram, porque ele fala assim que eles afirmaram que era de uma peruca, mas que pode ser de várias outras coisas, vários outros objetos, vários outros materiais, e não necessariamente só de uma peruca de palhaço. Então, gente, tem tudo isso, tá? Esse foi um julgamento bem difícil. E eu tô contando tudo isso para vocês entenderem o final dele. E uma das coisas que esse advogado de defesa mais falou foi a conservação das evidências. Ele mostra até algumas fotos de alguns pacotes que essas evidências estavam armazenadas, que estavam rasgados. Então, tudo isso compromete, né? E a promotoria, ela estava ciente disso. Ela sabia que algumas evidências realmente, depois de tantos anos armazenadas, acabaram indo para lugares que elas não deveriam estar. Algumas coisas se perderam, depois foram encontradas. Eles sabiam que tinham todas essas falhas, né? E sabendo disso, que eles poderiam entrar num julgamento e a Sheila sair inocente, por mais que eles tivessem a certeza que ela era culpada, em fevereiro de 2020, após uma reavaliação do caso, eles anunciaram que não iriam mais pedir a pena de morte para Sheila. E em 2020 também, a Sheila, ela fez alguns apelos para ser libertada e sob fiança enquanto aguardava o julgamento. Mas por causa da pandemia, isso não aconteceu. A equipe de defesa dela disse que a Sheila não representava ameaça para ninguém, que ela conseguiria viver ali em sociedade enquanto aguardava o julgamento. E que por causa da pandemia ela deveria ter a permissão para voltar para casa porque ela poderia ficar doente ali na prisão. Eles acreditavam que como ela não foi oficialmente condenada pelos crimes, ela não tinha que estar ali naquele lugar e que aquilo tudo estava aumentando o risco dela ficar doente. A defesa, ela tentava várias coisas, né, para liberar a Sheila durante esse processo todo aí que estava aguardando o julgamento, mas eles não conseguiam. E o juiz, ele não acreditava nesse papo aí da defesa, né? Ele acreditava que sim, ela poderia ser uma ameaça, até porque ela já foi presa anteriormente, né, bem lá atrás por furto, depois agora estava sendo presa por um homicídio, né? Então, o que ela poderia fazer depois? E ele não aceitava esses apelos. O julgamento da Sheila, ele foi sendo adiado até
2022. E nisso ela já tinha passado aí 5, quase 6 anos de prisão. No total, o julgamento foi adiado 6 vezes. E à medida que esses anos iam passando, né, ficava mais difícil para a promotoria também. Porque, além de todas essas dúvidas que estavam colocando nas evidências, testemunhas já tinham falecido, testemunhas já não se lembravam exatamente de tudo, então ficava muito difícil. Inclusive, tinha uma testemunha-chave, o nome dele era Jay Mullins. Ele trabalhou lá na equipe que fez toda a coleta das evidências na época, no carro, na casa da Sheila, e ele poderia testemunhar que sim, que na época tudo foi coletado da maneira correta, que não teve nada fora dos padrões. Só que aqui em 2020 e 2022, ele já estava numa idade muito avançada, ele já estava com uma saúde debilitada e a promotoria tinha medo que ele não fosse resistir, ele não fosse conseguir chegar até esse julgamento, porque só ficava sendo adiado. Eles até pediram para que ele pudesse testemunhar por vídeo, videoconferência, enfim, não foi aceito. Eles falaram que esse homem tinha que estar lá no julgamento ou eles não poderiam usar o depoimento dele de forma nenhuma. E o que aconteceu foi exatamente isso. Em 2023, esse homem faleceu. Ele não poderia mais testemunhar como todas as evidências foram coletadas na época. Uma observação aqui que em março de 2023, a mãe da Marlene, a Shirley, também faleceu. Ela não conseguiu ver o caso da filha dela finalizado. Bom, então qual era a situação aqui? O julgamento estava marcado para abril de 2023, um mês depois aí do falecimento da mãe da Marlene, né? O que é uma coincidência bem triste. E a situação era a seguinte: a promotoria estava com esse receio, né, de ir para um julgamento com essas evidências cheias de buracos, mal armazenadas, as testemunhas que não poderiam mais testemunhar, ou já tinham falecido, enfim. E a Sheila sair inocentada. Esse era o medo deles. A Sheila sair como inocente depois desse julgamento, né? Tinha essa possibilidade de terem dúvidas ainda, né? Das evidências não serem, como eu falei, aquela evidência cabal. Então, um acordo judicial aí foi feito. E o acordo era o seguinte: a Sheila teria que se declarar culpada. E aí, eles a acusariam apenas de assassinato em segundo grau. E foi exatamente isso que ela fez. A Sheila, ela se declarou culpada de assassinato em segundo grau e foi condenada a 12 anos de prisão. Só que como ela já estava presa desde 2017, esses anos aí já estão contando na sentença dela. Então, tem algumas outras coisas no meio também que eu não entendo bem, mas nas fontes dizem que pode ser que ela seja libertada em 2025. Ou seja, gente, aí, ela está passando ainda, né? Pouquíssimo tempo na prisão pelo que ela fez. Só que o negócio é o seguinte, porque mesmo ela se declarando culpada, o advogado dela, o Michael e a própria Sheila, eles continuam dizendo que ela não fez nada. E que eles não têm nada a ver com o que aconteceu com a Marlene. Inclusive, o advogado de defesa fala mais ou menos o seguinte, que quando você tem ali duas opções na mesa para escolher, uma é ir para um julgamento e você pode ficar preso o resto da sua vida, ou você pode se declarar culpado e vai sair daqui a alguns anos. Segundo esse advogado, todo mundo escolheria a segunda opção. Mas, segundo a promotoria, não importa o que eles vão dizer, que ela é inocente, ela assumiu ser culpada e ela para sempre vai ter no nome dela que ela foi condenada por assassinato, né, que ela tirou a vida de uma pessoa, e isso não tem como mudar. O Michael, inclusive, disse que está esperando ela sair, né, para que eles continuem a vida dos dois, e que foi muito difícil para ele ver a Sheila assumir uma coisa que ela não fez. O filho da Marlene, o Joe, apesar de tudo, ele aprovou esse acordo, porque para ele era um final. A gente já falou disso em outros casos, tem alguns familiares que preferem encerrar o caso, mesmo que não tenha tido o fim que eles queriam, né? Que era, de repente, o Michael ser condenado, a Sheila ficar lá o resto da vida dela. Era isso que eles queriam, né? E não foi o que eles conseguiram. Mas, de qualquer forma, foi uma finalização. E o Joe, ele se sentia aliviado com isso. Parecia que ele tinha tirado um peso das costas dele. E agora ele poderia só se lembrar da mãe
das coisas boas que ela fez, do jeito que ela criou esse filho e de todas as lembranças que ele tem da infância com a mãe. Mas ele continua dizendo, né, que ele não tem dúvidas que o Michael estava envolvido sim e que foi aí uma conspiração dos dois para tirar a Marlene de cena. Ele disse no final do documentário, quando ele é perguntado o que ele falaria para a mãe, e ele disse o seguinte, abre aspas, eu agradeceria a minha mãe por me mostrar como é amar e como ter paz, e agradeceria por ter estado na minha vida, fecha aspas. E o que vocês acham desse caso? O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o Michael estava envolvido? Vocês acham que a Sheila fez tudo isso sozinha? Vocês acham que ela não fez realmente nada disso? Foi outra pessoa e as evidências realmente estavam erradas? Ou vocês acham que os dois aí estão envolvidos, eles planejaram tudo meticulosamente, e até inclusive essa parte das evidências, por isso que não tinham muitas coisas, não foi conseguido encontrar a roupa, a peruca, nem nada do tipo, a arma, né? Então, provavelmente foi algo bem planejado. Qual é a opinião de vocês? Eu acho, assim, que a maioria das pessoas aqui vai responder a mesma coisa, né? Mas, como eu falei, eu gosto de olhar os comentários de vocês sobre os casos e tudo parece bem óbvio aqui pra mim, né? Isso é uma opinião minha agora. Para mim é muito óbvio, como vários outros casos que eu já trouxe aqui, quando o marido quer viver uma outra vida com uma outra pessoa, mas ele não quer largar do que a esposa dele tem. No caso, o dinheiro, as posses, ele não queria largar nada disso. E, de alguma forma, para essas pessoas, a solução mais fácil e melhor solução é tirar a vida de outra pessoa. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, assim. Gente, existe o divórcio, existe, sei lá, a separação, foge de casa, faz qualquer outra coisa, mas não tira a vida de outra pessoa, sabe? Isso nunca pode estar em pauta essa solução, ainda mais para um cara que queria viver a vida com uma outra mulher, sabe? Tem a possibilidade, algumas pessoas falam, eu vi em alguns comentários, também quero que vocês me digam, do Michael não saber de nada, que isso tudo foi trama da Sheila quando ela viu que o Michael tinha dinheiro e ela começou a ter um caso com ele, justamente pensando em tudo isso, em tirar a esposa do caminho, foi tudo uma coisa planejada por ela. Não sei, gente, porque tem o detalhe do Michael não estar em casa quando a Sheila fez isso, mas também é uma coisa que ela poderia saber, já que ela estava tendo um caso com ele, né? Ela saberia que ele tinha saído de casa, mas parece muito conveniente o Michael estar fora de casa exatamente naquele momento, né? Então, não sei, gente. No final, eu sempre acho que parece algo muito elaborado pelos dois. Mas, de novo, a polícia não conseguiu acusar o Michael nunca foi preso por esse crime, então, nos olhos da lei, nos olhos aí da justiça, ele é inocente. Como sempre, né, o que mais me toca nessas histórias é a relação dos que ficam, e no caso aqui do filho do Joe, eu vi em alguns documentários ele falando, ele sempre fala a mesma frase, que foi o pior dia da vida dele, o quanto ele ficou destruído depois de tudo isso, que ele foi até o fundo do poço, ele não sabia o que fazer, ele estava perdido, ele tinha perdido a mãe e também perdeu a figura que ele tinha ali como um pai, né, e depois ainda descobrir não, né, mas imaginar que ele possa estar envolvido em tudo isso, então ele não sabia o que fazer, ele se afundou mesmo, mas depois ele conseguiu se reerguer e buscar aí a finalização desse caso, né? Tanto que ele estava envolvido aí até o final. Fala nos documentários até hoje. E é muito bonito de ver o carinho que ele tinha pela mãe. Ele conviveu com a mãe aí até os 21 anos, né? Então, tenho certeza que ele aprendeu muitas coisas boas com ela também. E o meu desejo aqui é que o Joe esteja tendo uma vida boa, uma vida que ele sempre se lembre da mãe, dos momentos bons, né? Os 21 anos que ele conviveu com ela antes dessa tragédia. E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei uma história bem interessante. Eu conhecia bem assim na superfície essa história e eu consegui agora esses documentários mais recentes falando do caso com mais detalhes. Então eu sabia que eu tinha que trazer para vocês. Deixem os comentários de vocês sempre aqui embaixo do que vocês acharam do caso, qual a opinião de vocês. E, enfim, eu adoro ler as percepções de vocês aqui embaixo.
Vamos agradecer aos membros aqui do canal, esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo aqui na tela. Muito obrigado a cada um de vocês, gente. Vocês não sabem, quando eu vou editar e vou colocar o nominho de vocês aqui, eu fico muito feliz, tá? Se vocês quiserem fazer parte dos membros, tem 2 pacotes que vocês podem escolher. Tem um link aqui na descrição, clica lá, vai ter tudo explicadinho, tá? A gente vai se ver no próximo vídeo, eu tenho certeza. Muito, muito obrigado sempre. E é isso. Até o próximo vídeo.